Nossa leitura hoje e nossa reflexão vão ser na epístola de Paulo aos Colossenses mesmo, bem na continuação do texto que nós lemos aí, no capítulo 3, nos versos 22 em diante. Então, abra lá para que a gente possa acompanhar a leitura da palavra Colossenses 3, 22. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 22, quando Paulo diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Nas últimas semanas a gente veio conversando sobre como o Evangelho altera a maneira como nós compreendemos nosso trabalho e a maneira como nós percebemos o nosso trabalho. A gente vem conversando que o nosso trabalho não é só aquilo que paga as nossas contas no final do mês, mas é a maneira pela qual Deus nos envia ao mundo e à sociedade de maneira geral, para que nós possamos servir as pessoas e a sociedade com os nossos dons. Então, nós sempre temos enfatizado aqui de que Deus, na sua infinita graça, Ele não nos cria e simplesmente nos diz assim: bom, agora você já está aí, então você encontra o seu caminho, faça o que você quiser. Não, Deus nos envia em uma missão cheia de propósito, mas não necessariamente essa vocação ela acontece dentro do ambiente eclesiástico. Nós ficamos talvez reféns durante muitos anos de uma mentalidade bastante medieval, na qual Deus chama, vocaciona apenas homens e mulheres para o ministério, para o pastorado, para ser um missionário, para ser um evangelista. E nós nos esquecemos de que Deus chamou muitos homens importantes ao longo da história que não tinham uma função dita eclesiástica. Por exemplo, Neemias, que Deus chamou para ser o grande líder e o gerente de projetos que reconstruiu o muro de Jerusalém, ele não tinha função eclesiástica nenhuma. O seu trabalho, no entanto, foi vital para que Jerusalém voltasse a ser tudo o que ela foi nos tempos gloriosos de outrora. A gente pode se lembrar de outros homens como William Wilberforce, por exemplo, que foi chamado para trabalhar na causa da liberação escravagista. Ele era um homem temente a Deus e que chegou a cogitar servir a Deus na vocação da pregação da palavra, mas ele era ele fazia parte da Câmara dos Comuns, da Câmara dos Ingleses, e então ele usou a influência política que ele tinha para impulsionar a causa da abolição da escravatura. Homens que fizeram tudo o que fizeram, movidos por uma profunda vocação do que Deus estava chamando-os a fazer. Então, Deus nos chama para servir. E pode acreditar que Deus está chamando psicólogos, veterinários, médicos, advogados, donos de casa, está chamando educadores, pedagogos, está chamando todo tipo de profissional liberal e autônomo. Deus está chamando pessoas de todos os tipos de engajamento. Lembre-se que Deus chama donas de casa para trabalhar para a sua glória. Deus chama aposentados para continuar servindo para a sua glória. Então Deus está chamando todos nós para que nós possamos, com aquilo que nós fazemos, glorificar o seu nome. Mas a grande pergunta é como especificamente, não é verdade? Como? Imagine que você tem o seu métier, o seu trabalho. A pergunta é como o Evangelho altera a maneira como eu faço o meu trabalho de maneira concreta, de maneira específica. Eu sou um veterinário cuidando dos bichinhos lá na clínica pet. Como é que isso muda a maneira como eu recebo e trato os animais e seus donos? Eu sou um professor no contexto universitário. Eu sou uma babá de meio tempo. Como o Evangelho altera aquilo que eu faço? Na Epístola de Paulo aos Colossenses, a gente tem uma riqueza teológica bastante grande, em especial porque Paulo ele escreve essa epístola já num momento mais maduro do seu ministério, provavelmente ele por volta do ano 62,
depois de Cristo. Essa comunidade ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo passou ali por Colossos, que era uma cidade próxima de Éfeso, e há uma grande probabilidade, na verdade, de que essa igreja tenha sido plantada pelo apóstolo Paulo, ou então numa parceria de Paulo com um dos seus parceiros ministeriais, que se chamava Epáfras. De todas as maneiras, nós podemos compreender que seja Paulo ou Epáfras que tenha plantado essa igreja, Paulo se via como pai espiritual dessa comunidade, e Paulo, então, escreve para essa comunidade, envia a sua epístola a eles, e Paulo tem aqui, na sua epístola aos Colossenses, aquele típico ritmo paulino de escrita. Ele escreve primeiro declarando sobre quem é Jesus, o que ele fez por nós, e como nós podemos nos conectar ao que Jesus fez por nós. E na segunda parte da epístola, Paulo mostra como aquela verdade do Evangelho deve ser aplicada na nossa vida de formas práticas. Então ele começa falando aqui sobre a relação entre marido e mulher, depois ele fala sobre a relação entre pais e filhos, e então no final do capítulo 3 ele começa a falar sobre os trabalhadores e sobre o mundo de trabalho. Aqui, nesse ponto específico, eu vou precisar tomar um tempo considerável explicando um pouquinho o contexto da escravidão do mundo antigo. Primeiro porque é o seguinte, no mundo antigo, a escravidão era universalmente aceita por senhores e por escravos. Note que no mundo antigo, cogita-se, uma estatística bizarra de que 50% de todos os trabalhadores trabalhavam num regime de escravidão. Metade de todo mundo profissional da época eram feitos de servos, de escravos. Esses escravos, eles muitas vezes, como a gente lê essa escravidão do mundo antigo por meio da escravidão africana que aconteceu, triste, feia e suja aqui no nosso país, nós perdemos de vista o fato de que no mundo antigo, os escravos eram mordomos, eram professores, eram tutores de crianças, alguns eram médicos, outros eram filósofos, e havia uma enormidade de funções profissionais que aconteciam debaixo do regime de servidão, debaixo do regime de escravidão. Alguns eram administradores dos bens dos seus senhores, outros escravos tinham escravos sob a sua tutela e sob a sua liderança. Então, em primeiro lugar, a escravidão era amplamente praticada no mundo antigo. Em especial, por quê? Porque não havia declaração de falência naquela época. Então, quando alguém ficava devendo para uma outra pessoa e não tinha como pagar, muitas vezes ele tinha de se submeter a uma servidão, a uma escravidão, como parte do pagamento da dívida. Hoje a gente assina um termo de falência, a gente pode sair até com o CPF sujo, talvez, mas a gente sai ileso, e leve, e livre. Mas no mundo antigo, muitas concordatas culminavam num contrato de servidão para a vida inteira, que era, sim, um contrato de escravidão. Então, em segundo lugar, muitos escravos do mundo antigo eram profissionais bastante respeitados, tanto pelos seus senhores como pela sociedade em geral. Então, nem todo escravo ele era assim, maltratado, ele sofria crueldades, Muitos escravos, mesmo depois que o tempo deles de servidão acabava e eles terminavam de pagar a sua dívida para com os seus senhores, eles optavam por continuar servindo aquele homem. Caso ele fosse bondoso, generoso, eles iam publicamente na cidade e diziam que gostariam de continuar como servo daquela pessoa, daquele senhor, durante o resto da sua vida. Isso não era um fenômeno muito incomum no mundo antigo. Então, em terceiro lugar, eu quero destacar que, embora a escravidão muitas vezes fosse, digamos assim, revestida de dignidade e até de honra em alguns momentos, ela também podia se tornar cruel e abusiva. Existem relatos de escravos que tentavam fugir, eram encontrados pelos seus senhores, eram punidos publicamente, com cenas de bastante crueldade e incompaixão. Então, a grande questão que a nossa geração debate-se sobre a questão da escravidão na Bíblia é o seguinte: eram os apóstolos indiferentes à escravidão? Note que nem Jesus,
nem os apóstolos, nem Paulo, nem Pedro nunca sequer chegaram a pregar contra o regime escravocrata que havia no seu tempo. Nenhum dos apóstolos jamais ergueram a voz contra esse tipo de injustiça. Então, a grande pergunta é, os apóstolos concordavam com a escravidão? Eles se omitiram diante da escravidão? Eles se calaram diante da escravidão? A resposta é que os apóstolos, Jesus, Paulo, Pedro, todos eles vão enfatizar no seu ensino um princípio que, no final das contas, acabaria culminando na erosão da escravidão como um fenômeno histórico, que é o seguinte: todos os homens são iguais diante de Deus. Hoje, talvez a gente possa acolher essa declaração com certa naturalidade, né? Eu digo assim, todos os homens são iguais. Aí você me dirá, mas é claro que são. Independente do credo, da raça, independente do gênero ou da opção de gênero, todos os homens e mulheres são iguais. Mas, na verdade, essa é uma ideia que só entrou na mentalidade do Ocidente por causa da pregação dos primeiros cristãos. Na verdade, no mundo antigo, o que era óbvio para eles é que os homens não são iguais. Alguns são nobres, outros são plebeus, uns são livres, outros são escravos. Os próprios gregos que inventaram a democracia, por exemplo, eles consentiam no voto para escolher os seus líderes, menos os escravos, menos os nascidos fora da Grécia, menos as mulheres, menos aqueles que tinham uma ficha criminal diante da comunidade. Ou seja, eles estavam dizendo, os homens não são iguais. Mas Jesus e os apóstolos pregaram dizendo, todos os homens são iguais diante de Deus. Note que o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso no versículo 11 da epístola aqui, do capítulo 3, versículo 11, ele diz assim, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então isso foi pregado continuamente, até que aquela sociedade pudesse entender que num mundo no qual todos são iguais, alguns não podem ser livres em detrimento da liberdade de outros. E a escravidão morreu como um fenômeno histórico devido à pregação da fé cristã. Ok, então já cobrimos bastante terreno. O que nós podemos dizer mais sobre esse texto é o seguinte: Paulo está escrevendo para, na verdade, homens e mulheres que estão no mercado de trabalho. É isso, onde nós lemos escravos, coloque aí, por exemplo, trabalhadores que trabalham sob a liderança de alguém. E onde você lê senhores, coloque assim, líderes nas organizações. E você vai entender que Paulo está escrevendo tanto para empregados quanto para patrões, tanto para líderes quanto para liderados. E ele está escrevendo para os liderados dizendo assim, façam o seu melhor trabalho, não façam as coisas com preguiça, não façam o mínimo exigido, não façam apenas quando o seu patrão está olhando. Então ele está escrevendo para homens e mulheres que haviam abraçado o cristianismo, mas não estavam vivendo o evangelho no contexto do seu trabalho. Ele diz assim para os patrões, não sejam cruéis e não oprimam aqueles que estão trabalhando sob vocês. Não sejam duros, não façam a coerção, não utilizem o poder para pisar nas cabeças. Então ele está escrevendo também para patrões que haviam se convertido, mas que no seu trabalho não estavam vivendo o evangelho. Basicamente, Paulo está pregando para homens e mulheres que no domingo cantavam louvores a Jesus, mas que na segunda-feira não tinham nenhum entendimento de como agradar a Deus na onde eles estavam trabalhando, nos seus postos de trabalho. Ele estava pregando para patrões que eram abusivos, que eram coercivos, que eram violentos. Ele estava pregando para trabalhadores que não chegavam no horário, que não faziam o melhor que podiam. Então Paulo está dizendo para eles como eles devem aplicar o evangelho no contexto do trabalho. Então pense um pouquinho comigo sobre esses cenários aqui que talvez seja conhecido de você. O professor ou a professora só pensa em terminar a matéria, colocar as informações todas no quadro e ir embora. O empresário fica imaginando em como lucrar mais, sem investir na melhoria dos seus serviços e produtos e como gastar menos com os seus empregados. O prestador de serviço só faz aquilo que foi pedido. A dona de casa faz o mínimo e adia o quanto pode as tarefas do lar. O cuidador
seja ele o pastor, o psicólogo, o médico, o cuidador, ouve aquele de quem está cuidando sem nenhum interesse e pensa apenas no quanto falta para ele se aposentar e parar de ouvir o problema das pessoas. O porteiro se ausenta do seu posto, não é cortês, não é prestativo. A executiva trata os seus subordinados com desdém e crueldade. O colega da equipe de trabalho é folgado, chega sempre atrasado, faz corpo mole, dá desculpas o tempo todo. O balconista fica o tempo todo no WhatsApp, não presta atenção no cliente que está diante dele. A advogada apenas copia e cola os textos dos casos, colocando informações erradas de nomes e datas que atrasam o andamento do caso do seu cliente. O cara da assistência mente para a vovó, dizendo que a máquina de lavar tem um problema que ela não tem, porque ele precisa bater a meta de reparos do mês. O retireiro todo dia coloca 2 litros de água em cada lata de leite que ele tira, adulterando assim o seu produto e causando prejuízo também para o cara da fábrica que vai produzir um queijo de má qualidade porque o leite foi adulterado. Esses seriam apenas mais alguns relatos cotidianos de pessoas que estão fazendo coisas erradas no seu trabalho, se não fosse o fato de que todos eles são crentes. Todos eles estão vinculados a uma igreja local e todos eles levam sobre si o nome de Jesus Cristo. Eles vão ao culto no domingo, mas Deus não está presente nem é glorificado no trabalho deles. Em parte porque nós temos aquela ainda a ideia medieval de que Deus está interessado naquilo que nós fazemos no contexto da igreja. E que o trabalho que é feito na igreja é um trabalho feito para Deus. Mas o trabalho feito lá fora, ele é secular. O que é secular? Nessa grande forma de ver a vida, do sagrado e do profano. O trabalho lá fora, ele é secular, ele é profano, ele não é sagrado. Deus não tem nada a ver com isso. Esse trabalho paga as minhas contas, esse trabalho me ajuda no meu aluguel, mas esse trabalho não tem nada a ver com Deus. Deus tem a ver com aquilo que nós fazemos no culto, no domingo, dentro dos perímetros da igreja, que é o espaço sancionado para fazer as coisas de Deus. Mas lá fora Deus não tem nada a ver com aquilo que eu faço na minha vida profissional. Note que essa mentalidade que vai partindo a vida entre isso daqui é sagrado, isso daqui é secular, ela vai fracionando e vai particionando a nossa experiência cotidiana. Então Jesus, ele tem a ver com aquilo que acontece aqui. Mas amanhã, quando a gente chega no nosso local de trabalho, seja ele qual for, Deus não tem nada a ver com isso. Eu simplesmente faço do jeito que eu tenho que fazer. Lutero, Zwinglio e Calvino, todos eles pregaram contra essa divisão. Todos eles ressaltaram o fato de que a vida é um todo e de que toda ela é para Jesus. E não há nada que a gente faça que não seja sagrado. De gerir o nosso dinheiro, planejar o nosso lazer, a intimidade nossa com o nosso cônjuge, a maneira como eu falo com os meus filhos, absolutamente tudo está conectado à minha fé, e deve ser para a glória de Deus, como nós lemos no texto aqui de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Mas note que, historicamente, nós temos uma dificuldade de conectar nossa fé com o nosso trabalho. Um missionário escocês que trabalhou muitos anos na Índia, Joseph Oldham, ele diz que nós enfrentamos, como igreja, no século XX, a tarefa atrasada de muitos séculos de conectar a nossa fé com o nosso trabalho. Sabe o que eu mais ouço? Eu ouço pessoas assim, jovens cristãos, que foram criados dentro da igreja, e eles vão para o mundo corporativo e descobrem que lá no mundo corporativo as pessoas não são como são as pessoas dentro da igreja. Elas falam e fazem coisas de envergonhar e de arrepiar o cabelo da cabeça, Existem esquemas de corrupção por todo lado, propina para lá, propina para cá. Existem esquemas de trapaça, existem competição cruel, existe mentira, existe barganha, existe uma série de passadas de perna para lá e para cá, gente dando rasteira em cobra. E esses caras me perguntam assim, como eu me encaixo nisso tudo? Porque a primeira impressão que esse cara tem é que ele realmente não consegue estar ali e ser diferente e ser respeitado, ou então permanecer diferente e não ser moldado, não ser tragado por aquela sujeirada toda. Então note como é difícil nós entendermos nosso trabalho como uma missão, independente do seu trabalho. Pense no seu trabalho como um campo missionário, fértil, no qual Deus te colocou. E todo o nosso olhar se muda. Todas as pessoas não cristãs com as quais você se encontra todo dia,
e que não conhecem nenhum missionário, nenhum pastor, nenhum evangelista, mas eles conhecem você, o missionário que Deus colocou lá, na vida daquelas pessoas. É lógico que nós não conseguiremos ter uma plataforma para o evangelho, para compartilhar o evangelho, se essas pessoas não virem o evangelho na forma como nós fazemos o nosso trabalho. Será difícil a gente pregar para um colega de trabalho quando nós estamos chegando frequentemente atrasados, quando o nosso trabalho não sai no padrão que deveria ter sido feito, e principalmente quando nós negligenciamos a ética cristã nas nossas relações. Ou seja, nós sabemos que para ser um missionário no trabalho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conectar o evangelho no meu trabalho. E fazer o meu trabalho para a glória de Deus, para então ter uma plataforma na qual eu possa compartilhar o evangelho. Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui que pode soar chocante, mas todos nós que estamos aqui sabemos disso. Você já parou assim para pensar que quando você vai contratar uma pessoa para fazer um serviço na sua casa e essa pessoa, ela vê uma Bíblia lá e descobre que você é cristão e ela se apresenta como evangélica, tipo dando aquela carteirada assim, para ver se sai na frente dos outros prestadores de serviço, isso não te dá um calafrio na espinha? Quem é que já não teve uma experiência ruim com uma pessoa, prestador de serviço, que se diz cristão, mas que não age como um cristão? Essa história eu já ouvi aos montes. Inclusive eu conheci pessoas que tiveram dificuldade de visitar a igreja porque um serralheiro, um pintor, um pedreiro era crente, era evangélico, pegou o dinheiro, não fez a obra, meteu o pé, foi embora, sumiu com dinheiro, com material e com tudo. E essa história eu já ouvi aos montes. Então, como na verdade, quando nós não fazemos o nosso trabalho para a glória de Deus, como nós colocamos barreiras para o evangelho chegar na vida das pessoas? Crentes que não estão conectando o seu evangelho no seu trabalho. E qual o resultado disso daí? A primeira coisa é que essa falta de conexão entre o evangelho e a maneira como nós fazemos o nosso trabalho aparece na forma como nós trabalhamos. A falta de excelência, o não cumprimento dos prazos, das regras, dos horários. Qualquer tipo de trabalho, do mais simples ao mais complexo, pode ser bem feito ou mal feito. Você pode fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica numa pessoa. É lógico que você pode fazer bem feito ou mal feito. Mas, por exemplo, você pode lavar uma louça, e essa louça pode ficar bem lavada ou mal lavada. Você pode varrer uma sala, e ela ficar bem varrida ou mal varrida, né? Ou seja, a excelência ela deve aparecer em todas as coisas que nós fazemos. Mas, frequentemente, a excelência não aparece como um resultado do entendimento do evangelho. E, em segundo lugar, a forma como nós nos comportamos no trabalho. A falta do evangelho aparece na maledicência, na insubmissão, na competitividade cruel, na intriga. Quando nós não trabalhamos para a glória de Deus, nós passamos a nos comportar no trabalho de uma maneira que não glorifica a Deus. Então, a pergunta essencial é para quem nós trabalhamos? Nós trabalhamos para Deus. Ele é o público-alvo final do nosso trabalho. Então, isso deve moldar a maneira como nós fazemos o nosso trabalho e deve moldar a maneira como nós nos comportamos em relação ao nosso trabalho. Eu quero ir para a metade final, pensando um pouquinho sobre o que Paulo especificamente diz aos Colossenses no texto bíblico. Então, a gente vai voltar para o texto, nós vamos procurar pegar no texto as lições que Paulo ensina. Em primeiro lugar, Paulo ensina para os seus ouvintes que estavam trabalhando, quando ele diz assim: obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não apenas para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. A primeira coisa é que Paulo está dizendo que enganar seus senhores, desobedecê-los, não fazer seu trabalho eram atitudes incompatíveis com a fé cristã. Então, Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, que os servos deveriam fazer o seu trabalho, tendo como público final não os seus senhores, mas o próprio Jesus. É a primeira coisa que ele fala aqui. Façam tudo não para agradar aos seus senhores terrenos, mas para agradar a Jesus, que na verdade é aquele que recebe o seu trabalho. E isso é muito legal. Martinho Lutero, certa vez, escreveu, que Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ele dispôs diferentes vocações na sociedade, de tal maneira que cada vocação cumpre um papel provisional da obra de Deus. Então ele diz assim, de uma certa maneira, ele diz assim, Deus está colocando leite na mesa da viúva,
ordenhando a vaca com as mãos da ordenhadeira. Deus colocou aquela pessoa lá para trabalhar no retiro de tal maneira que o leite chegue na mesa de quem tem que chegar. Então, em última instância, o público-alvo do nosso trabalho é o próprio Deus. Então, primeiro, os servos deveriam fazer o seu trabalho tendo claro que o público-alvo final é Deus. Em segundo lugar, se esse trabalho é feito para Jesus, ele não pode ser feito relaxadamente, que é aquilo que está no versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, não para homens, mas para o Senhor. Ou seja, tudo aquilo que vier para a sua mão, faça com toda excelência, faça com todo carinho, faça o melhor que você puder, faça com todo esforço, coloque excelência. E em terceiro lugar, ele diz que o trabalho passa a ser, então, um ato de amor e serviço a Jesus, e que a recompensa real vem de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 24. Se nós fizermos nosso trabalho de todo o coração para Jesus, nós receberemos do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que nós estamos servindo. Então, veja bem que a recompensa última do cristão vai para além do salário, vai para além do emprego, vai para além dos benefícios que o nosso empregador pode nos dar. Ele vem como uma bênção do próprio Senhor acrescentada sobre nós. Do tipo assim, faça o seu trabalho para a glória de Deus, faça ele como se você estivesse fazendo para Jesus, faça para Jesus, e no final o próprio Jesus há de recompensar você. Note que o termo aqui para herança e recompensa aponta tanto para uma bênção que pode acontecer aqui, ou seja, uma bênção material, né, uma provisão especial de Deus para você e para mim, mas sumamente aquilo que Paulo em outras epístolas chamam de a coroa de glória que nos está reservada. Ou seja, aquela recompensa última e final na eternidade que nós teremos com Jesus. Então note que Paulo está trabalhando uma ideia muito louca aqui. Pare para pensar comigo. Ele está dizendo assim, não pense no seu patrão. Não é para ele que você trabalha. Não é a ele que você tem que agradar. Não é ele que é o público final do seu trabalho. E também não é dele que vem a recompensa que realmente importa. Para quem é que você trabalha? Você trabalha para Jesus, o seu Senhor e Salvador. Ele é o público-alvo do seu trabalho, dele vem a sua recompensa. É para a glória dele que você faz o que faz. Note que quando isso entra na nossa cabeça, nós podemos ter uma nova visão do nosso trabalho. Sabe por quê? Uma vez eu falei para minha esposa assim, a gente estava conversando sobre aqueles momentos da vida pastoral que não são tão gloriosos, né? Todo mundo fala assim, o pastor é uma coisa gloriosa, né? Ele sobe no domingo, prega, as pessoas ouvem o que ele diz, é lindo, né? Cara, então, não digo que não é, tá? Eu fui chamado pelo Senhor para servir assim, eu sou muito feliz, mas tem coisas muito inglórias no trabalho pastoral, em especial aquelas coisas que nós fazemos no escondido, que ninguém vê, que consomem boa parte do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa preocupação, e que muitas vezes é desconsiderado como se nada fosse. Por exemplo, eu estou aqui e vocês estão me vendo aqui, esse é um trabalho público. É o momento no qual o meu ministério se torna mais público, é quando nós nos reunimos como comunidade. Mas vocês não sabem quando eu visito uma outra família aqui da nossa comunidade. Ou quanto tempo eu gasto ouvindo as pessoas, seus sofrimentos, suas dores, suas labutas. Né? Esse é um trabalho escondido do ministério. E é muito trabalho. Mas, frequentemente, as pessoas elas simplesmente dão as costas para o seu pastor e saem caminhando, né, fazendo as escolhas conforme elas acham que tem que ser. E eu já vivi muito isso no meu ministério. Gastar minha vida com pessoas que depois simplesmente foram embora. O problema não é ir embora. O problema é a falta assim, daquele abraço, do, olha, foi bom enquanto durou e que Deus te abençoe. Né? Aquela coisa assim da gente sair deixando a porta aberta. E um dia eu compartilhei isso com a minha esposa, como isso me entristecia. E ela falou uma palavra, minha esposa é cheia de palavras de sabedoria. Ela é cheia de... né? Ela falou assim, tudo bem, Jefferson, as pessoas nem sempre veem e valorizam o que os pastores fazem. Mas aquele que realmente importa, vê e valoriza. Aquele que realmente importa, vê e valoriza. E é verdade, cara. Bicho, se a gente não fizer o nosso trabalho, seja ele qual for, por amor a Jesus, em algum momento a gente fraqueja na nossa vocação, seja ela qual for.
Não precisa ser pastor, você pode ser psicólogo, você pode ser professor, você pode ser dona de casa. Em qualquer momento que nosso trabalho não é feito para a glória de Jesus, chega um dia que a gente pensa se vale a pena. A gente se questiona e a gente fraqueja na nossa vocação, seja ela qual for. Mas se nós fazemos tudo para Jesus, então Ele tudo contabiliza, Ele tudo vê, Ele tudo recompensa e tudo alegra o coração do Mestre. Não tem um segundo seu jogado fora quando ele é depositado aos pés de Jesus. E isso é de grande ânimo, isso é de grande recompensa, isso é de grande valia, porque todas as vezes que você faz o seu trabalho para Jesus, a recompensa vem, porque o olhar do Mestre está sobre você e Ele se alegra em você. Então Paulo está nos dizendo aqui uma coisa que tanto nos responsabiliza, o nosso público é Jesus, quanto nos anima, porque o nosso patrão é Jesus e Ele sabe dos perrengues que a gente passa, por amor, por carinho. Ele sabe que você poderia fazer um trabalho assim, com um mínimo de investimento de esforço e energia, fazendo aquele mínimo necessário, mas que você faz o melhor que você pode. E que as pessoas talvez não valorizem isso, mas Ele valoriza, Ele tem isso em alta conta. Então, ter o nosso trabalho alicerçado no Evangelho muda a maneira como nós fazemos o nosso trabalho. Certa vez um sapateiro se converteu e perguntou para Martim Lutero o que ele deveria fazer agora que ele era um cristão. Martim Lutero respondeu: simplesmente faça sapatos mais e melhores e cobre justo por eles. Ou seja, faça o óbvio, faça o seu trabalho com excelência, seja honesto, trabalhe firme e deixe o resto com o Senhor. O professor e a professora ensinam o conteúdo relacionando o conteúdo com as experiências dos alunos, procurando compartilhar mais do que informações, mas procurando infundir nos seus alunos sabedoria de vida para que eles sejam pessoas melhores. O empresário imagina como manter seus colaboradores em tempos de pandemia, sabendo que muitos deles dependem completamente daquele trabalho para cuidar das suas famílias. O prestador de serviços não faz apenas aquilo que lhe foi pedido, mas vai além, com boa vontade atende o cliente até que ele fique satisfeito. A dona de casa e o dono de casa, apesar da rotina cansativa e entediante, renova suas energias todos os dias e consagra cada pequena atividade entregue ao Senhor. O cuidador ouve pela 1000ª vez a mesma queixa. Pensa em como aquela pessoa que está sob seus cuidados resiste ao tratamento e se maravilha de novo com a complexidade do ser humano, renova sua bondade e continua acreditando no que Deus pode fazer na vida das pessoas. O porteiro está sempre no posto, é cortês, prestativo, bem-humorado. A executiva ouve os seus subordinados com interesse, é sempre respeitosa, não impõe suas opiniões à força, mas utiliza de persuasão e dados que são relevantes. O colega de equipe de trabalho é interessado, aplicado, expõe a opinião com respeito e se engaja com entusiasmo no trabalho. O balconista atende com um sorriso no rosto, informa do que é feito o bolo e pergunta se o cliente não deseja algo mais. A advogada ouve com cuidado seu cliente, produz um texto breve, exato, ganha tempo na condução do caso, mantém seu cliente informado. O cara da assistência vai visitar a vovó, diz a ela que a máquina precisa apenas de uma regulagem, ganha uma amiga, ganha um café e um bolão de fubá feito de Minas. O retireiro todo dia acorda cedo, faz o seu trabalho e no dia em que a vaca tem um problema no úbere, ou seja, seu leite está contaminado, ele descarta o leite porque se preocupa com a integridade do produto que ele oferece. O dono da fábrica aprecia, valoriza e ajuda o seu mais fiel e íntegro retireiro porque bons parceiros são difíceis de encontrar. Vocês notam como existem pequenas mudanças nas primeiras cenas que a gente mostrou e agora? Pequenas mudanças, mas relevantes mudanças na maneira como nós fazemos o nosso trabalho. Então vamos encerrar pensando em algumas frases mais curtas e que a gente pode aplicar. Em primeiro lugar, busque sempre a excelência. Se o seu trabalho é feito para Jesus, nós não temos o direito de fazer porcaria, porque Jesus não faz porcaria. Lembre-se que todo trabalho pode ser melhor feito ou pior feito. Não pense, o meu trabalho não importa. O meu trabalho é pequeno, ninguém está vendo. Pense, Jesus está vendo. Jesus está vendo. Faça o seu trabalho com excelência. Não tome atalhos. Não faça o que é mais fácil. Não prefira o menor esforço. Não faça apenas o que foi pedido. Procure novas formas de fazer o seu trabalho melhor. Inove
crie, amplie, duvide, entenda, questione, crie coisas novas, empenhe sua energia, faça com excelência. Em segundo lugar, honre o contrato de trabalho. Parece até bizarro a gente ter que falar isso, mas é lógico que todo empregador e empregado, eles têm um contrato de trabalho. Se você é empregador, honre o contrato de trabalho. Se você é empregado, honre o contrato de trabalho. As horas, o horário de saída, o horário de chegada, o horário o turno de trabalho. Honre as horas de trabalho. Não tente penalizar o seu chefe fazendo um trabalho ruim quando você fica pistola com ele. Não tente penalizar o seu empregado colocando sobre ele uma tarefa impiedosamente chata e cruel quando você está chateado com ele. Em terceiro lugar, seja agradecido. Não fale mal do seu trabalho. Não fale mal do seu chefe. Não fale mal do seu empregado. Não fale mal do produto que você vende. Não fale mal do serviço que você presta. Sabe por quê? Porque toda vez que nós falarmos mal do nosso trabalho, nós vamos nos esquecer de que existe alguém lá fora que gostaria de tê-lo no nosso lugar. Você acha que o seu trabalho é ruim? Fique desempregado para ver como é bom. Chegue com as mãos abanando com um filho, esposa ou marido em casa. E então nós vamos redescobrir que o nosso trabalho é uma bênção. E que todo trabalho tem o seu lado chato, enfadonho, né? Final de ano, nós estamos chegando no final de ano. E final de ano é quando nós, pastores presbiterianos, preenchemos uma batelada de relatórios. Rapaz, é um momento no qual eu peço a graça de Jesus. Falo assim, Deus, só mais um relatório, me dá uma força, que é chato demais. Mas é isso, todo trabalho tem o seu lado chato e enfadonho. Eu quero finalizar com você pensando sobre algumas coisas aqui. Especialmente sobre como, durante muitos anos, muitos teóricos da vida de Jesus, eles se perguntaram por onde andou Jesus, boa parte da sua vida, o que é um mistério, né? Lucas fala um pouquinho sobre a infância de Jesus, uma viagem que Jesus fez com seus pais, com por volta de 10 anos de idade. Ele se cala, todos os evangelistas se calam, e quando Jesus aparece para ser batizado no Jordão, ele já tem 30 anos de idade. O que Jesus fez durante os 20 anos que os evangelhos se calam? Alguns teóricos diziam que Jesus foi fazer uma viagem para a Índia, para se tornar mais espiritualizado. Outros que Jesus ingressou numa comunidade antiga, chamada Comunidade dos Essênios, para estudar a Escritura. Uma série de teorias. Mas o evangelista Marcos nos diz o que realmente aconteceu, porque ele diz que quando Jesus chegou no seu vilarejo para pregar mesmo lá na cidade de Nazaré, o texto diz assim, quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados e perguntavam, de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada e esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Não é este o carpinteiro? Note que Jesus, ele publica o seu ministério e ele volta para Nazaré para pregar ali. E então as pessoas veem Jesus pregando e falam assim, cara, mas não é esse cara que consertou minha cadeira uns 3 meses atrás? Não é esse cara que fez a mesa lá de casa? Meu, ele colocou uns parafusos lá na minha cama 1 ano atrás. Ele fez um vaso para mim de madeira. Eles ficavam escandalizados, porque da onde Jesus tinha aprendido tudo aquilo, se ele passou a sua vida adulta trabalhando como carpinteiro. Lembre-se que em algum ponto da vida de Jesus, o seu pai morreu. Ele era o filho mais velho, ele assumiu o ateliê do pai, a marcenaria, a profissão do pai, carpinteiro, e ele passou a fabricar móveis, arados, para sustentar a família. Essa era a função do primogênito, ser o arrimo da família quando o pai faltava. Então eles ficavam escandalizados, porque Jesus era apenas um carpinteiro. E isso me provoca alguns pensamentos. O primeiro é que o serviço de carpintaria, ele é árduo, e ele é composto de 3 matérias-primas. Aliás, 2 matérias-primas e uma ferramenta. Madeira, pregos e martelo. E Jesus passou boa parte da sua vida adulta no ateliê, colocando pregos na madeira, empunhando um martelo.
E ele fez muitas coisas bonitas, tenho certeza. Ele fez muitas coisas para a glória de Deus. Duvido que tenha havido um carpinteiro tão criativo como Jesus o foi. Mas você sabe que não foi naquele ateliê que Jesus fez sua obra-prima. Não é verdade? O trabalho mais importante de Jesus também foi feito com prego, madeira e martelo. Mas naquele dia não era ele que empunhava o martelo. Você e eu sabemos que o trabalho final de Jesus, a sua obra última, a sua obra-prima, a sua obra que realmente ficou para todos nós, foi o dia no qual Jesus, ele mesmo, foi pregado no madeiro. Seus braços foram partidos e rasgados por longos pregos, enquanto os soldados romanos empunhavam um pesado martelo. Você é a obra-prima de Jesus. Você é o melhor trabalho que Jesus já fez. Jesus trabalhou toda a sua vida para a glória de Deus, mas não existe uma obra tão bonita como aquela que Jesus fez em você, morrendo no seu lugar, para te dar salvação, para te dar uma nova vida, para te dar um futuro, para te dar esperança, para te dar salvação e redenção. Tudo isso para que agora nós possamos trabalhar para a glória de Deus. Trabalhar para a glória de Deus. Jesus querido, muito obrigado, de verdade, porque sua obra mais bonita não foi feita naquele ateliê, naquela carpintaria, mas o seu trabalho último, aquele trabalho que nós não poderíamos jamais fazer com o nosso esforço, foi a sua morte na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si toda a cédula que era contra nós, para que nós, outrora inimigos de Deus, fôssemos plantados no reino do Filho do seu amor, conforme nos ensina a tua palavra. Então, Jesus, nós fomos salvos, nós fomos lavados, nós fomos curados, nós fomos redimidos na cruz, para que por meio dela nós possamos agora encontrar novo propósito, nova visão, novo ânimo, novo desejo de fazer o nosso trabalho para a sua glória, para o louvor da sua honra, para que o Senhor seja visto e glorificado no nosso trabalho. Nos envia amanhã de volta para os nossos postos de trabalho, Senhor. Seja aquele que é profissional liberal, o empresário, o empreendedor, o advogado, Senhor, o pastor, o psicólogo, o dono de casa, a dona de casa, o autônomo, Senhor Jesus, o comerciante, Senhor Jesus, aqueles que trabalham atendendo pessoas, aqueles que trabalham oferecendo serviços, aqueles que trabalham vendendo produtos, Senhor, nos envia de volta para os nossos postos, de tal maneira que amanhã nós possamos continuar glorificando o Seu nome com tudo o que dizemos e fazemos, que o nosso trabalho seja excelente, que ele seja feito com amor e, sobretudo, que ele seja feito para a sua glória, porque o Senhor, que é o verdadeiro público final do nosso trabalho, sempre recebe, acolhe e recompensa tudo o que nós fazemos no seu nome e para a sua glória. Nós oramos assim, agradecidos, pedindo a tua graça, Senhor, sobre nós e sobre essa semana, em nome de Jesus. Amém.